a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Voltamos com um assunto que traz muitos e grandes pontos de interrogação, principalmente nessa época de free agents, né? O troca-troca já é costumeiro, mas algumas regras importantes foram modificadas. E hoje nós vamos falar justamente sobre o novo CBA da NBA. Mas antes da gente entrar no assunto da semana, vamos dar olá aos nossos convidados e a Drica, que tá sempre por aqui, né? Tudo bem, Drica? Hoje a gente veio acompanhada, né? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu espero que quando esse podcast sair, meu time não tenha feito mais cagada, né? Porque a gente já gravou sobre uma, eu espero não ter que gravar sobre outra que anda me assombrando ultimamente. Mas voltamos com um convidado e uma companheira, né, Agatha? Estamos bem acompanhados hoje e a casa tá cheia, que geralmente somos eu e a Agatha. Hoje a gente dobrou, né, a quantidade de pessoas aqui nesse podcast. Mas primeiro eu vou dar as boas-vindas para a Vicky, que manja tudo aí que envolve os contratos da NBA. Boa tarde, Vicky, tudo bem? Tá pronta e com paciência para ajudar a gente a entender aí como é que tudo tá funcionando. Lembre-se que eu sou uma pessoa de humanas, então você vai precisar de paciência. Oi, gente. Paciência estou. Eu também sou de humanas, mas eu tenho uma quedinha por contratos da NBA, então acaba me ajudando a entender melhor todo esse caos que a NBA faz ano após ano nas nossas vidas, né? Então vamos lá ver o que a gente consegue ajudar o pessoal a também entender um pouco mais sobre isso. Caos é uma palavra muito, muito bem utilizada para definir aí tudo isso e até a gente se acostumar, né? Mas a gente também tem outro convidado. E um convidado que já participou de outros episódios aqui com a gente. É especialista em cap, regras e tudo que envolve aí os contratos e as movimentações na NBA. E agora ele volta para dar luz mais uma vez para a gente com relação a essas alterações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, André. Tudo bem? Tudo bem, Drica, Agatha e Vicky, pessoal, todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês no NBA das Minas. Drica, antes de entrar no assunto, eu perdi alguns contatos, né? Depois que eu perdi de novo meu celular. Mas, Perdeu uma palavra um pouco, assim, branda, ele foi né? tirado O que de acontece mim, com né? você. Contra a minha vontade. Isso tudo é tudo que eu vou dizer sobre o acontecido. Mas eu fui falar com o Renan sobre o André. Eu falei, Renan, eu preciso do telefone do André, porque eu perdi uns contatos. Ele falou, o André que sabe tudo de cap? Eu falei, isso mesmo, é dessa forma que eu gosto de conhecer as pessoas. O cara, ele é precedido pelo seu conhecimento em cap. Então, a gente vai falar disso, né? Afinal, o que é um novo CBA, né? O Collective Bargaining Agreement, ou, em tradução livre aqui no Brasil, Acordo Coletivo de Trabalho. Ele é firmado entre a NBA e a NBPA. E ele baliza as regras que já estão em vigor e devem persistir até no mínimo a temporada 2029-2030. Antes da gente entrar efetivamente em alguns pontos específicos do novo acordo, no que diz a respeito de valores, contratos e também como isso vai impactar as movimentações das franquias, a gente vai falar de alguns detalhes que mudam com esse novo CBA, né? Como um exemplo é o novo torneio, né, que a gente vai ter durante a temporada regular. A NBA tá quase virando um campeonato carioca, né? Que tem um campeonato dentro de outro campeonato e daqui a pouco tá todo mundo perdido. Mas esse campeonato vai ser disputado durante a temporada regular. E esses jogos, eles vão valer tanto para a classificação da temporada como para essa nova competição. Apenas a final, que vai ser em jogo único, que não entra na conta. Ou seja, os finalistas desse campeonato vão disputar 83 ao invés de 82 jogos na temporada regular. Outro ponto importante que impacta em jogadores que costumam se poupar bastante
Vou dar um alô especial aqui ao nosso amigo Kawhi Leonard, né? E também pegou o Ja Morant, que recebeu uma punição de 25 jogos por toda aquela polêmica com armas. O load management é bastante conhecido, né? Mas agora a NBA achou, ou tentou achar, um jeito para inibir um pouco essa prática. Fato é que os jogadores, para estarem elegíveis para prêmios individuais e, por consequência, terem acréscimos nos salários devido a essas premiações, precisará disputar pelo menos 65 partidas. E já que esse ponto em específico afeta os salários, vamos às mudanças que mexem efetivamente nos bolsos dos jogadores e das franquias. Eu vou fazer o coração da Drica palpitar um pouquinho mais rápido agora, Dor. porque a gente vai falar dele, né? O Jaylen Brown. Então a gente vai tratar justamente um pouco sobre as exceções. Um dos pontos do novo CBA é o aumento no valor máximo que pode ser oferecido em extensões contratuais. André, você explica pra gente um pouquinho o que mudou e como isso vai afetar as negociações entre os jogadores e as franquias da NBA? Claro, bom, basicamente o que mudou e por que o caso do Jaylen Brown ficou o tempo todo das negociações era uma grande preocupação para os torcedores do Celtics, principalmente, né? Vai lembrar que quando o Jaylen Brown assinou a primeira extensão dele, ele não assinou pelo máximo, né, que é o comum de jogadores, dos principais jogadores, como o próprio Jason Tatum assinou quando foi a vez dele, né? O Brown ainda não tinha se consolidado como essa grande estrela da liga, então ele deixou um pouco de dinheiro para trás em Boston, né? Tanto que esse é o último ano de contrato dele, ele vai receber 30,7 milhões de dólares. Já o Jaylen Brown, por exemplo, o Jason Tatum, ele já ainda no terceiro ano dele de extensão, ele tem mais 2, ele vai receber 32,6. Né? Então, assim, óbvio, tem a questão do crescimento anual do cap, né, do teto salarial, mas o Brown deixou dinheiro na mesa. Deixando dinheiro na mesa, o que praticamente inviabiliza, como foi o caso de vários jogadores. O último que tinha sido assim, foi nessa mesma situação, foi o Zach LaVine. O jogador não tem incentivo algum para assinar uma extensão, né? Ele já deixou dinheiro na mesa, ele já mais do que se pagou esse contrato, ele vale mais do que isso, só que ele não tem incentivo a assinar, por quê? Porque antes a regra limitava esse aumento em 20% somente, em cima do último salário, né? Então o Jaylen Brown ele poderia assinar por apenas 20%, no máximo 20% de aumento em cima desse salário do último ano dele. Então seria 20% em cima de 30,7 milhões. Então a gente está falando aqui que o primeiro ano de salário dele seria 36,9, né, milhões. Enquanto se ele deixasse virar um free agent lá em 2024, e ele seria um free agent livre, né, aquele restrito, poderia assinar com qualquer outro time no dia seguinte e o Boston não poder fazer nada, esse valor dele subiria para 41,9 milhões. Então, assim, eram 5 milhões de diferença bem considerável, né, para ele, para trair, porque quando a gente coloca um aumento de 8% ainda, um aumento de 8% em cima do primeiro salário, né, a diferença que a gente estava falando aqui era de coisa de 189 milhões para 165 milhões, né? Então, em 5 anos, ele deixaria mais quase 30 milhões de dólares para trás, né? Então, era muito dinheiro, e a NBA corrigiu isso dessa vez, aumentando para 40% de aumento esse salário. Então, o Jaylen Brown poderia receber até o máximo dele, né? 40% em cima desses 30 milhões, extrapolaria o máximo dele, que é 30% do cap, então ficaria limitado ao cap, mas pelo menos ele pagaria valor de mercado, né? O Celtics poderia dar essa segurança já um ano antes, né? Poderia assinar agora essa extensão, sem comprometer, sem correr esse risco de ser assediado no ano seguinte por outras franquias, né? Esse era o cenário do Jaylen Brown durante toda a temporada, mas aí com ele tem só um mero detalhe, que ele foi eleito pro NBA Team, né? Então ele ficou dentro da regra para receber o Supermax. Então agora o Celtics pode pagar até 35% do cap para ele, que ele vai completar apenas o 8º ano quando entrar em vigor o próximo contrato. Então, pelas regras normais, ele deveria receber 30%. Como ele foi eleito um All-NBA nessa temporada, ele pode assinar
por até 30 e 35%. É por isso que a gente vê algumas, agora não lembro de cabeça, mas eu acho que o contrato que ele pode assinar a qualquer momento é coisa de 190 a 200 milhões. Seria a nova extensão do Jaylen Brown. Existe um elefante na sala, né? Eu tava lendo até um pouco sobre essa parte da troca do Jaylen Brown. E ela troca ou a assinatura pra continuar no Celtics, né? Não vou deixar a Drica maluca nesse momento. Pelo Mas amor de Deus, Agatha Máximo, você não gire ainda mais a faca que ainda está enfiada no meu coração. está, Drica, o que era um grande medo do Celtics, eu acho, uma grande questão dentro da cabeça da diretoria, era o Damian Lillard, né? Porque se o Celtics hoje faz essa extensão com o Jaylen Brown, me corrija, André, se eu estiver errada, ele fica durante um ano meio que travado, né? O Celtics não pode negociar ele entre esse ano e o próximo por conta do contrato. E aí, se durante esse período o Lillard ficasse disponível, o Celtics não teria o Jaylen Brown como moeda de troca para receber o Lillard, né? E é uma grande moeda, de fato, que o Celtics tem hoje, caso queira fazer alguma movimentação importante, né? E talvez necessária, não sei se essa é a questão. Marcus Smart talvez também fosse uma moeda de troca. Eu acho que hoje o Celtics olhando deve pensar, devia ter esperado um pouquinho mais, né? Porque, de fato, ter Jaylen Brown e Marcus Smart num pacote por Damian Lillard podia fazer muito sentido para o Portland Trail Blazers. Mas já trocou Marcus Smart, isso daí já são águas passadas, o Boston que lute. E bom, agora tem essa questão do Damian Lillard. Como ficaria nesse momento, André, se o Celtics quisesse trocar o Damian Lillard, e enviar Jaylen Brown? Pode? Pode Para, Agatha! André, fala que não pode. A Agatha fica aí, cutucando as coisas, credo. Péssima essa garota. Quero pegar todos esses jovens de Oklahoma e mandar, pelo Lillard. Não quer. Ninguém. Mas Ele aí, odeia então, Boston. o que saiu também em toda a internet, a gente ainda vai falar muito dessa troca do Lillard, desse pedido de troca do Lillard, é que por mais que ele queira ir para Miami, a franquia está explorando outras possibilidades, porque muitas propostas feitas pelo Miami não agradam integralmente a diretoria do Trail Blazers, né, especialmente no que diz respeito a Tyler Hero. Mas poder pode, né, André? Poder pode. O Lillard, ele não tem aquilo que o Bill tinha, né, de ter uma trade restriction. O Lillard nunca teve. Até é importante falar da diferença por quê, né? Porque o Bill tem... Porque essa trade restriction tem uma série, você tem que ter pelo menos 8 anos por um mesmo time jogados, não consecutivamente, mas você só pode colocar num novo contrato. O Lillard, acho que ele está há 11 anos em Portland, mas ele nunca foi um free agent, né? Tentando nessa série pelo menos 8 anos. Ele sempre foi assinando extensão em cima de extensão. Então ele nunca teve essa possibilidade de colocar uma no trade clause, né? Que é ele poder restringir para onde ser trocado. Então, apesar de a gente saber que dificilmente quando um jogador faz uma coisa dessa, né? Ele é trocado para outro time, acho que a exceção é o Kawhi mesmo. Acho que ele vai acabar no Heat, apesar de eles falam que ele é muito amigo do Jason Tatum também, né? Mas acho que não vai acontecer. Talvez o Celtics troque pelo Harden, seria ainda pior. Olha isso. Não quero, vou sair. Saindo da sala nesse momento. É brincadeira, mas a pergunta original, né, se o Jaylen Brown poderia ser trocado, hoje ele pode, né? Como ele está nessa regra do Supermax, que eles chamam, né, que é basicamente adiantar os 35% de max que qualquer jogador da NBA tem a partir do 10º ano na liga, se um jogador assina com essa cláusula, ele fica impedido de ser trocado por um ano, né? Ele tem um ano de cláusula. É até uma das coisas que eu vi gente falando hoje, que talvez seja um dos motivos para o Jaylen Brown não assinar também, porque aí pelo menos ele fica até a free agency do ano que vem impedido de ser trocado, né? Então, lembrar que a gente está aí no último dia da moratória, né? A moratória é esse período entre o dia 30 ali, 1º de julho, que quando começou o novo calendário da NBA,
até amanhã, dia 6, que todos os contratos que foram falados até hoje, nenhum foi assinado, né? Apenas os contratos de calouro, os draftados, e os contratos mínimos. Qualquer outro contrato ainda não foi... Eles estão verbalmente acordados, mas no papel mesmo só a partir de amanhã. Então tem um papo que talvez o Jaylen Brown esteja esperando um pouquinho isso, porque ele assinando agora, ele fica esse um ano livre de ser trocado e até o começo da free agency do ano que vem também sem poder ser trocado, né? Guardaria só o resto da free agency, né? Que a gente viu cada vez mais os contratos estão... O dinheiro está acabando logo nos 2 primeiros dias. Então ele enrolando agora um pouquinho para assinar essa extensão, talvez possa ter esse ponto também dele querer se garantir um tempinho a mais em Boston. Eu gosto dessa opção. Gosto dessa opção dele se garantir um tempo mais em Boston. Mas eu gosto também do que ele acabou de dizer, né? Que os contratos eles não foram assinados. Eles começam a ser assinados a partir do dia 6 de julho. Ou seja, dá tempo, torcida celta, de correr, sequestrar o Porzingis, jogar num porão e fazer tudo melar. Ainda dá tempo. Não acontecerá, Vig e Drica, calma, que ainda tá ruim, mas tudo pode piorar, né? Mas, se de um lado os valores dessas extensões elas aumentaram, o novo CBA também é mais duro no que diz respeito aos prejuízos às franquias que extrapolarem o cap space, né? As luxury tax não são novidades para ninguém, mas elas ficaram diferentes, né, Vicky? Ela deu uma boa endurecida em uma regra que não era tanto uma regra na NBA, que era a questão do luxury tax, né? A gente tem alguns donos de franquias que são mais mão abertas e simplesmente não se importam de pagar multas, como é o caso da minha franquia Golden State Warriors. Então, algumas franquias como o Golden State Warriors, quando eles ultrapassam a luxury tax, eles podiam assinar um jogador no mid-level, como a gente assinou na temporada passada o Donte DiVincenzo. E nessa próxima temporada, já com a nova CBA, não poderá mais. Então, as franquias, pelo que eu li, que estão mais estouradas assim, que hoje são Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, não terão esse jogador a mais, assim, entre aspas, né, no roster. Então, deu uma complicada, bem complicada para esses times. André também pode falar com mais propriedade e mais cacuete, assim, sobre essas peculiaridades do luxury tax. Foi basicamente o que a gente viu nessa off-season por enquanto com o Phoenix Suns, né? O Phoenix Suns está bem acima dessa, que eles estão chamando a segunda linha, né? Do apron que não tem uma tradução, não é nenhum uma sigla para nada, né? Só uma palavra escolhida, que é um nível, né? Agora são 2 níveis acima da linha de luxury tax, né? Então, quando um time ultrapassa essa segunda linha, que nessa temporada, se não me engano, está estimado em 182 milhões, o Suns está a 191 milhões, tem 191 milhões em salários, né? Então, eles só puderam assinar jogadores pelo mínimo. É o que antes tinha a mid-level, né? Como a Vicky falou, o Warriors com o DiVincenzo, mas mais ainda famosa temporada, né, foi o Bruce Brown, que assinou e teve um papel determinante no título do Nuggets, né? Essa opção já não teria acontecido nessa última temporada, se fosse de acordo com as regras dessa temporada, né? O Bucks também não teria conseguido assinar o Joe Ingles. Então, assim, essa é uma mudança bem pesada para times acima da segunda linha de apron, e que a gente viu até um reflexo já bem também no próprio campeão, o Nuggets, né, que ano passado eles assinaram o Bruce Brown com ela. Nessa temporada, por enquanto, eles só assinaram o Reggie Jackson e o DeAndre Jordan, né? O Reggie Jackson, eles tinham os direitos, eles deram 5 milhões por ano, mas o DeAndre Jordan pelo mínimo, mas não conseguiram repor, né? Eles perderam o Jeff Green pro Rockets, que assinou por 6 milhões, e o Nuggets não podia nem cobrir esse valor, porque eles não tinham os direitos. Perderam principalmente o Bruce Brown, né, pro Pacers,
vai receber 20 milhões de anos, o Nuggets estava limitado a pagar 7 milhões por ano. Então, quase 3 vezes a mais em um ano, o Bruce Brown escolheu o Pacers, né? Então, a gente viu como isso travou bastante o time, pelo Nuggets ter 3 jogadores no máximo, né? O Jokic, Murray e o Porter, além de ter alguns jogadores sendo pagos acima, né? Como o Aaron Gordon e o KCP. Então isso travou bastante e levou esse movimento de volta ao draft, né? Que o Nuggets já, mesmo durante as finais, já fez troca com o OKC, pegando uma escolha, depois de primeira rodada, depois mais 2 escolhas na segunda rodada, né? Então eu acho que esse mostra o caminho do que essa nova CBA vai levar. Os times mais caros, mas muito altos, não vão conseguir mais tanto ter essa flexibilidade de conseguir pelo menos um jogador pagando um pouco mais, o cara deixa dinheiro na mesa, como são normalmente esses jogadores pela mid-level, né? Quando assinavam com os contenders. Aí eles vão ter que partir ou para o mínimo, como foi o Phoenix Suns, ou ir para o draft, como foi o Denver Nuggets. Eu queria trazer uma discussão que eu estava pensando ontem. A CBA, ela hoje, ela engessou bem essa questão do cap, ao mesmo tempo que ela aumentou a porcentagem dos contratos máximos, enfim. Pensando que você tem uma franquia e que você quer dar super salários para os seus melhores jogadores, não vai contra isso você engessar o cap? Porque você tem que ter um elenco para você ganhar campeonatos. Assim, campeonatos não se ganham só com 2, 3 jogadores. É que eu tô fazendo uma crítica ao Brooklyn Nets. Então, você tem, vamos supor, 3 jogadores muito bons que recebem muito. Só que você também quer dar um salário decente para os outros jogadores que, assim, que não são as estrelas, obviamente, mas que eles auxiliam as estrelas para que o time ganhe o campeonato. E aí você fica engessando o cap, e aí você dá contrato para jogadores específicos. Aí acaba que há uma discrepância entre você ter super jogadores e ter jogadores de salários mínimos, assim. Não sei se faz muito sentido. Não é bem um conflito de interesse? E eu acredito que sim. Para mim, é a maior crítica que eu tenho a essa CBA, que eu acho que eles miraram, né, no Warriors, miraram no Clippers e no Nets, mas eu ainda acho que foi um tiro no pé que eles estão acertando na classe média, vamos dizer assim, né, da NBA. Eu acho que a gente vê por jogadores como, né, trazendo de novo o exemplo do Celtics, né, o Grant Williams. Hoje é o 5º dia de free agency. Ele, que é um free agency restrito, normalmente agora, a partir de amanhã, que esses jogadores costumam, né, assinar ofertas. Enquanto a gente está gravando aqui hoje, dia 5, acabei de ver um tweet aqui que parece que o Matt Stiebel também está na mesma situação, vai assinar uma oferta do Dallas Mavericks. Mas assim, o Grant Williams é um jogador que merece mais do que 12 milhões, que é a mid-level de times que não pagam a taxa, né, que é o único dinheiro que tem hoje, né? Não dá para considerar o Spurs mais como um time que vai usar esse cap, porque acho que não é o tipo de jogador que eles querem e não tem motivo, não teria por que dar esse dinheiro para ele agora, né? Mas é um jogador que vai ser extremamente prejudicado, né? E o mais curioso é que ele é um dos vice-presidentes da NBPA, né? Então ele é o segundo na linha de sucessão, ele só atrás do CJ McCollum, e ele assinou isso, ele negociou isso, aceitou, e acho que ele é uma das faces assim, do que essa nova CBA vai prejudicar. Eu acho que os times cada vez mais, eu acho que morre essa questão dos 3 máximos, 3 estrelas que tanto querem, apesar da gente estar vendo um que acabou de se formar, né, o Suns novamente, e o Heat talvez tentando se formar de novo, mas a gente está vendo as penalidades que sofre. E eu não acho que vai ser sustentável isso. Eu acho que esses vão ser tiros assim para realmente para uma temporada e depois vão ter que fazer alguma coisa, porque é insustentável você ficar rodando 7, 8 peças toda temporada, achar sempre jogadores nesse nível e conseguir
conseguir ter um resultado em quadra, né? Um entrosamento e tudo mais em casa. Então, acho que assim, prejudica, eu acho que quem vai mais sair prejudicado, porque eu acho que realmente vai acontecer isso, secar o dinheiro, né? Poucos jogadores vão receber muito, depois vai cair bastante para a segunda leva. Um ou outro, o Rockets, por exemplo, né, deu ali seus 40 milhões por ano pro Fred VanVleet, sobrou um pouco para dar um pouco demais, até pro meu gosto, no Dillon Brooks, né, 20 milhões, mas depois disso já cai bastante, já vão ser os jogadores de rookie scale, né, e não vai ter dinheiro mais muito para frente. Então, assim, é a minha crítica. Eu acho que miraram em uma coisa e acabaram acertando outra, que é como sempre acabam fazendo, né? Temos que segurar os times de grande mercado, mas quem acaba sendo prejudicado mesmo são os de mercado menor, que não vão poder pagar isso. Eu acho que um time que consegue se desenvolver do zero vai sofrer ter grandes dificuldades para conseguir se manter. Eu acho que o próximo dessa lista que a gente vai ver, acaba vendo, é o Memphis Grizzlies. Eu acho, né? Começam a pagar agora o máximo pro Ja Morant, pelo menos pelas besteiras que ele fez aí na temporada passada, né? Ele perdeu o super máximo, então já deu uns 2, 3 milhõezinhos de volta para o Grizzlies por ano, mas o Desmond Bane assinou pelo máximo também, e nessa temporada, na temporada que vem, eu acho que eles podem negociar a extensão do Jaren Jackson Jr., e ele é um que está na mesma situação do Jaylen Brown. Então, se ele tiver mais uma temporada muito acima... Não, ele ganhou o Defensive Player of the Year, né? Então, ele fica elegível ao Supermax também. Será que eles vão pagar? E se pagar, como é que fica, por exemplo, a situação de jogadores como o Brandon Clark, né? E o próprio Marcus Smart, que acabou de chegar, mas é um salário de 20 milhões por ano. Então, já vai ter que começar a cortar na carne também. Eu acho que a mudança é válida, a discussão desse modelo de pagar 100, 200, 300 milhões em multa precisava ser feita, mas eu acho que encontraram uma forma, ao meu ver, errada para isso. O resumo o proletariado está sofrendo mais uma vez e a desigualdade está aumentando, né? Os melhores jogadores, as grandes estrelas vão ganhar mais e a galera do meio ali, a grande massa, vai começar a ganhar menos por conta desse novo CBA. Mas uma coisa que a Vicky falou e a Drica também, e você mencionou lá no começo, André, é a parte do draft, né? O draft, nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais importante. A gente aprendeu, né, com o Oklahoma City Thunder, a como valorizar as picks da forma correta. E eu acho que os anos passam e a gente vê também cada vez mais as escolhas de segundo round sendo importantes, né? A ver Jokic sendo o MVP, vencendo a NBA, sendo o jogador mais importante aí desses últimos anos, sendo uma escolha de segundo round. Queria falar um pouco desse cenário, né, dos times que agora vão precisar de fato voltar os olhos para o draft e pensar com essa cabeça de talvez evoluir jogadores, né, mais do que trazer jogadores prontos. Aliás, uma das manutenções no CBA é a proibição de que os jogadores do high school pulem a etapa do college e se inscrevam direto no draft, né? Então isso continua. Mas hoje, vamos ao exemplo do Oklahoma, André, porque eu acho que é o time que tem, eu diria que cap e pick para fazer uma grande movimentação, né? Como isso influencia os outros times também a não só valorizarem as suas picks, mas buscarem mais picks para o futuro, né? Exatamente. Acho que o OKC é acho que um modelo bastante interessante. Eu me preocupava um pouquinho até ao final dessa última temporada, porque acabava chegando justamente nesse cenário, né, de ter contratos muito altos e depois os de baixo eram muito, muito baixos, né? A gente tinha o SGA entrando no primeiro ano de extensão, o Lu Dort com aqueles 15 milhões dele, um valor bacana por ano, né? Mas depois disso eram salários muito baixos, né? O Chet, no segundo ano, era o terceiro salário da equipe com 10 milhões por ano. Aí como é que isso fariam trocas, né? Aí começa a chegar um Davis Bertans no draft, né? Que ele tem 17 milhões para esse ano, mas para o ano que vem, dos 16 milhões dele, só 5 milhões são garantidos, e se eu não me engano ainda, só são garantidos se ele jogar 75% dos jogos.
Então, acho que é bem provável que enquanto ele não for trocado, ele vai ser aquele cara ali só no banco com agasalho o jogo inteiro, porque o OKC não vai querer arriscar e perder esse valor, né? Que hoje o valor dele é o salário para troca. E o outro é o Victor Oladipo, né, que também tem 9 milhões e alguma coisa em salário. A Patrick Mills, talvez, com seus 6,8. Assim, são nomes que a gente vê que estão ali para troca, né? Aí, e juntando com as escolhas, com o caminhão de escolhas que tem, né? Já viu, por exemplo, um que, infelizmente, eu acho que vai acabar saindo, porque é o que tem mais valor e o OKC poderia se desfazer, é o Lu Dort. Eu acho que é uma história absurda do que ele fez para conseguir, para chegar nesse contrato dele de quase 90 milhões. Mas se pensar ele mais o Davis Bertans, é um salário máximo que o OKC pode receber, né? Então, a próxima estrela que peça troca, mais 5, 6 escolhas que o OKC pode mandar tranquilamente, sem ficar numa situação como a do Minnesota Timberwolves, né? De não poder trocar nada, ou do Phoenix Suns. O OKC está muito tranquilo para fazer uma troca assim e melhorar de fato o time, né? Não piorar, não ficar muito restringido de movimentos e engessado para segundos momentos, caso sejam necessários. E André, falando em engessar, né? A gente vê no que a gente teve até agora de off-season, muitos times dando aquele passinho para trás justamente por isso, por essas novas regras, né? Fazendo cálculos muito precisos, alguns, né? Alguns não. Do que fazer e do que não fazer. Hoje, para você e você também, Vicky, quais que vocês enxergam que são as franquias que mais sentiram essas alterações dentro dos contratos que já existem, né? Dentro do seu roster, e quais que ficaram mais engessadas de fato para essa free agency? Bom, obviamente o Golden State Warriors, porque tudo foi feito pensando neles, infelizmente. Acho que o Milwaukee Bucks também tá sofrendo um pouco com isso, porque também acabou de renovar o Chris Middleton por um valor bem alto, digamos. Então a gente já tem Chris Middleton, Jrue Holiday, Giannis, que tem salários bem altos e já ocupam boa parte do cap aí. A gente tem a questão do Los Angeles Clippers também, que é uma franquia que até então não tem se importado de ter gastado tanto. Talvez Nuggets também. André também pode falar, complementar. Eu acho que são esses mesmos, né? A gente vê até pela dificuldade em fazer movimentações, né? Hoje a gente viu notícia nenhuma do Warriors, né? Além da troca pelo Chris Paul. Tem um word que o Dario Saric seria o alvo pro time, vai ter que assinar pelo mínimo. Clippers só renovou com quem já tinha, né? Parece que agora eles estão envolvidos nessa questão da troca pelo Harden, troca que acabou ficando também mais difícil pelas novas regras, porque também um time como uma situação como o Clippers, lembra que antigamente, para uma troca, você poderia receber até 125% de salário de volta, né? Então, se eu estou mandando 10 milhões, eu poderia receber 12,5. A partir dessa off-season, isso caiu para 100%, para 110%, desculpa. Então, Clippers mandando 10 só pode receber 11. E na próxima temporada vai ser pior, ainda porque vai diminuir para 100. Para 100%, então a troca vai ter que ser 1 para 1 o salário, o que para muitos casos, principalmente jogador estrela que está sendo trocado como o Harden, dificilmente ele vai conseguir em 3 jogadores um jogador do mesmo nível. Então, o que o Sixers vai querer é um pouquinho de folga também na sua folha, né? Então, para eles era melhor receber 25% a menos do que ter que receber 100% do salário, né? Então, isso trava esses times. Eu acho que trava também um time como o próprio Hawks, por exemplo, que fez movimentos claramente para fugir, né? Se a gente deu para ver, eles trocaram o Joe Collins por nada, né? Você não troca um jogador que você deu mais de 100 milhões e eles estavam... O que eles estavam 2, 3 anos tentando trocar qualquer custo ele, mas você não troca por uma escolha de segunda rodada por nada assim, né? Mas o medo de chegar nesse nível e sofrer todas as penalidades, acho que dá para ver que tá travando os times assim.
Bom, eu queria, pra gente puxar a consideração final, né, sobre essas alterações dentro do quesito financeiro, quesito contratual, queria saber de vocês se tem mais algum ponto importante a considerar para quem está ouvindo esse podcast. E queria saber se o balanço de vocês é positivo ou negativo no que diz respeito a essas regras, né? Se é um bom CBA, lembrando que ele está válido até 2030, ou se é um CBA que até 2030 a gente vai ver, a gente pode ter talvez uma um retrocesso na liga nesse sentido, especialmente no que diz respeito aos jogadores, não diria medianos, mas as jogadores que não são estrelas, não são franchise players, né? Eu queria comentar também um pouco a respeito disso. Como a gente já falou dos jogadores que vão receber menos e tudo mais, acho que também a tendência, e aí depende muito de jogador para jogador, são jogadores abrindo mão de uma certa quantia de dinheiro para que o time consiga renovar por jogadores para compor elenco. A gente teve recentemente a extensão de contrato do Sabonis, em que ele não assinou o máximo que ele poderia ganhar, porque ele queria deixar um dinheiro ainda para o Kings poder assinar outros contratos. O que talvez tenha dado margem para o Kings assinar o Harrison Barnes, por exemplo. Então, assim, é meio injusto, né? O jogador ter que abrir mão do que ele merece para poder dar para o outro, né? Então, eu acho que em questão de tempo, assim, os jogadores vão começar a enxergar essa questão contratual de salários como algo negativo. E eu espero que não, porque da última vez que teve o lockout a gente ficou um bom tempo sem jogo, mas que eles consigam conversar e acertar essa questão salarial, ou aumentar o cap, eu não sei, assim, que também envolve questão de contratos e lucros e afins, e a gente sabe que bilionários querem continuar sendo bilionários, eles querem continuar ganhando dinheiro, mas a gente tem que pensar um pouco mais nos jogadores em si, que são quem de fato constroem a liga e quem faz essas pessoas maiores ganharem muito mais dinheiro. André? Eu, assim, como um todo, até agora eu não consegui ler toda a CBA, porque até pela primeira vez de forma oficial disponibilizaram no site, são 616 páginas, ou 676, agora não lembro. Boa sorte, 76, André. 676, eu vi ontem. Então dificilmente eu vou parar para ler, porque é um documento feito por advogados, para advogados, né? Então não é uma leitura simples, prefiro deixar lá a FAQ do Larry Kuhn, que acho que é a melhor fonte para a gente saber, tirar dúvidas sobre a CBA, mas de tudo que eu já li e vendo essa primeira semana de free agency, eu acho que não é tão positiva não, né? Eu acho que realmente sumiu esse dinheiro, né? O dinheiro foi muito rápido, mais do que o normal, acho que passou lá dia 30 e dia 1º de julho, desde então a gente não está vendo mais anúncio, e quando a gente olha onde é que está o dinheiro, não tem, né? Não tem dinheiro para tantos jogadores que estão indo livres por aí, a gente já vê esse movimento se restringindo. Então acho que assim, como eu falei antes, né? Acho que miraram nos times grandes e acabaram acertando onde não devia, né? Aí eu sempre boto um pouquinho de culpa na dona do time que eu torço, a Jeannie Buss, porque sempre falam que ela, o Mark Cuban, sempre tem essa influência grande no segundo escalão de donos, né? Que acabam formando a maioria para aprovar esse tipo de coisa, né? Acho que assim, para os donos ficou um negócio excelente, né? Porque agora eles vão ter sempre essa desculpa de não poder pagar mais por um jogador. Então, um jogador, dizer que tá crescendo, mas ainda não é aquele nível de estrela de merecer o máximo, como é que ele fica? Por exemplo, a situação para mim que eu vejo hoje é a do Jalen McDaniels no Timberwolves. Ele é um jogador de nível de All Defensive Team, né? Só que ele ainda tem falhas no jogo, mas o Wolves também já tem 3 jogadores no máximo. Então, como é que eles vão pagar isso? Será que eles vão pagar ou vão deixar rolar a free agency restrita, né? Que aí sempre tem esse risco.
de comprometer o relacionamento do jogador, né? Eu sempre trago, foi o que aconteceu com o Gordon Hayward, lá atrás, quando ele ainda estava no Jazz. O Jazz não quis pagar e falou, não, acha um contrato para você que eu cubro e fica tranquilo. E ele fez isso com o Hornets, na época só podia assinar 4 anos, o Jazz cobriu, quando chegou a vez dele ser free agent, ele falou, tudo bem, tchau, vou pro Boston Celtics, né? Então assim, tem esse risco. Mas a gente comentou que a classe média sai prejudicada. Acho que eles conseguiram 2 coisas também, é bom destacar, nessa nova CBA que ajuda eles um pouquinho. A gente comentou, foi o primeiro ponto que a gente comentou, né, do caso de Jaylen Brown, os 40% de aumento. Então isso vale para todo mundo. Então é um aumento considerável para jogadores se assinam uma extensão boa e tem uma evolução no jogo durante essa primeira extensão. Então ele tem uma chance às vezes de assinar, porque ele enxerga o mercado como tendo só mid-level. Então a diferença agora de 20% para 40% talvez já seja melhor para ele garantir, né, um contrato mais longo. E também jogadores jogadores livres, né, restrito, quando ele vem da rookie scale ou não draftado, segunda rodada, a partir do segundo ano, eles podem assinar hoje por 5 anos contrato, coisa que até o ano passado não podia. Inclusive, por isso que o Jaylen Brown está indo hoje para a última temporada dele. Ele, quando assinou, como ele deixou dinheiro para trás, ele só pôde assinar por 4 anos. Se fosse nas regras de hoje, ele poderia ter deixado para trás e ter assinado por 5 anos. Né? O Mikal Bridges também, que hoje está no Nets, ele também assinou por 4 anos. Por quê? Porque eles não assinaram uma extensão de calouro pelo máximo, que aí pode dar o 5º ano para o time. Então eles tiveram essa conquista também do 5º ano. Acho que são as 2 principais conquistas financeiras, né? Aí tem que eu sempre faço a brincadeira em grupos que eu falo que acho que eles acabaram com o teste de maconha, né? Então eu não sei se o CJ McCollum e o Grant Williams resolveram fazer uma prova disso durante as negociações, porque acho que deram tantos benefícios para os times que talvez eles estavam usando também, fazendo uma prova da nova regra e assinaram tudo sem ver, né? Aproveitando esse seu gancho, e antes de a gente encerrar, tem alguns pontos aí que, assim, controversos ou não, né, a depender do ponto de vista, que foram alterados ou mantidos, né, no novo CBA. A liberação para que os jogadores em atividades sejam proprietários minoritários de franquias por meio de um fundo gerido pela NBPA, então eles podem, sim, comprar lá uma parte do time, desde que, né, uma parte minoritária e por meio desse fundo. É uma coisa inédita nas ligas americanas, nunca aconteceu de um jogador em atividade já conseguir, né, fazer esse tipo de investimento. A liberação para que os atletas invistam ou também sejam patrocinados por empresas de apostas. E algo que já, né, esse ponto que você tocou com relação à liberação da cannabis, que já rendeu, inclusive, aí, né, suspensões, sanções maiores do que os jogadores aí acusados de estupro e agressão à mulher. A partir, né, desse novo acordo, a cannabis não estará mais entre as substâncias proibidas na NBA. O Kevin Durant deve ter comemorado esse ponto, né, minha gente? Klay Thompson também. Time Lord também. Enfim, vários, né? Muito jogadores felizes com essa mudança, né? Mas, Drica, eu posso só Eles comentar? também podem... Desculpa, Vicky, falar. Só rapidinho. Inclusive, também nas regras, eles podem investir em empresas que vendem a cannabis nos Estados Unidos. A nova CBA também liberou Exato. que eles sejam tudo, investidores. Né? Pra quem não liberava nada, agora liberou tudo. É impressionante. É verdade. Você ia comentar 2 pontos. Que ainda tô muito em dúvida para ver como é que fica. Essa questão de aposta. A gente vê aqui no Brasil, principalmente com o futebol, como é um terreno cinzento, né? Que é muito arriscado isso. Então, não sei como é que os jogadores vão ser donos, investir em uma de aposta estando envolvidos diretamente no jogo. Vale lembrar que para os donos, eles são proibidos, né? Tanto que o Shaquille O'Neal, ele era dono minoritário no Kings. Ele teve que vender a sua parte porque ele investiu numa empresa de apostas. O Michael Rubin, que tá famoso, ainda mais no Twitter, né, de ontem, pela sua festa de aniversário com todas as estrelas. Só faltou Ronaldinho Gaúcho nessa festa.
Ah, ele teve que vender a sua parte também no Philadelphia 76ers, porque ele é ele é o CEO da Fanatics, né, que faz camisas, artigos de esporte, de coleção, colecionáveis, etc. Então, ele também teve que vender, teve que se desfazer, porque pelo risco de ter, né, de estar envolvido nas duas partes. Então, essa é uma parte que eu quero ver como é que vai se desenrolar. E a parte que você comentou de investir, Drica, né, em parte minoritária de um time, a que mais me animou, acho que para ser dono de NBA, eu acho que vai ser muito difícil, até porque a gente está vendo aí os valores que eles estão sendo vendidos. É mais uma coisa que eu tô torcendo bastante, e acho que seria muito bom para a liga, é que esse acordo vale também para a WNBA. Então, acho que seria muito legal se os jogadores começassem a investir. Eu acho que no começo desse ano, eu fui até ver o último time vendido, a mesma parte, foi o Seattle Storm. Ele foi avaliado em 151 milhões, né, de dólares no valor da franquia. É o recorde da WNBA nesse quesito. A média na NBA a gente está falando em 4 bilhões. Né? Então, acho que 150 milhões num fundo, se juntar meia dúzia de jogadores, é um dinheiro relativamente fácil para eles investirem, né, num time, e acho que daria muito mais peso e traria mais dinheiro para a WNBA, né? A gente poderia crescer muito. Ou mesmo uma expansão, né, que a gente vê também que é uma liga que está... Se a NBA está pedindo expansão já de pelo menos mais 2 times, a WNBA acho que precisa de muito mais, né? Então, vamos torcer para que essa mudança, pelo menos os jogadores tenham um olhinho a mais ali para a W, que é sempre necessário e positivo, né? E mais visibilidade também, né? Se o jogador ele investe no time da WNBA, talvez, assim, é um período que eles estão em off-season, então eles vão querer acompanhar, eles vão estar lá, e aí a imprensa vai seguir eles, e aí eles fazem a parte da publicidade do time, né? Então, é para atrair mais a WNBA, isso realmente vai ser muito benéfico para a W, né? A gente vê um crescimento disso ao longo dos anos, né? O próprio Tom Brady investiu na WNBA, no Las Vegas Aces, inclusive, né? O Jordan já teve alguns movimentos dentro da franquia. Temos jogadoras da própria WNBA que fazem esse retorno, né? Que se tornam aí donas de alguma franquia da NBA. Então, é um movimento crescente e como o André falou, pode ser uma grande porta, né? O CBA colocar essa liberação para a WNBA também é uma forma de promover a liga feminina, obviamente. Vocês têm mais algum ponto final antes da gente encerrar? Eu queria falar só de uma coisa que a gente não comentou, que é o aumento das vagas de two-ways nos times. Antes a gente tinha 2 vagas e agora a gente tem 3. Então, é bom porque o time consegue ir desenvolvendo esses jogadores, né, na liga auxiliar, ao mesmo tempo que eles também estarão disponíveis para jogar no time principal da NBA. Então, isso é uma coisa que é boa e que também, de certa forma, ajuda na questão de salário, porque são salários que não são muito altos, geralmente, né? Acho que é isso. Eu só quero dizer que todas as projeções de vocês aí, de troca de Jaylen Brown pra cá, assim, assado, não vai rolar, tá? Não vai rolar. Só quero dizer, Damian Lillard está desembarcando em Miami o mais rápido possível, de preferência para que a minha paz seja minimamente restaurada, que restaurada não vai ser, né? Só se a gente rasgar o contrato e trouxer Marcus Smart de volta. Acho que é isso, gente. Alguém mais? Alguma consideração final? A Vicky também tá cheirando as pitangas dela, né? Coitada. Não, eu tô muito triste. Eu sabe quando você tá negando a realidade? Eu também. Eu tô negando, assim, totalmente. Nem tirei a foto do Marcus Smart ainda no meu Twitter. Eu não consigo. Parece que eu vou estar traindo ele se eu tirar. Enfim. Quando fiz a troca do Smart, eu ainda comentei no Twitter. Eu falei assim, cara, o Boston vai se arrepender no futuro por essa troca. Não passou 24 horas, o meu time vai e faz uma troca. Eu falei assim, isso porque eu nem falei mal. Viu? Bem feito. Eu tava aqui, eu tava chorando junto com os torcedores celtas, assim,
E aí acontece isso, eu falei, vamos chorar todos juntos, é isso. André, como bom torcedor não praticante do Lakers, eu sei que a Laker Nation quer saber como está a situação, né? Muitas movimentações foram feitas, inclusive diretoria do Lakers sendo bastante elogiada, né? De modo geral, pelas contratações que conseguiu fazer. Trouxe finalistas da NBA, né? Para ajudar no time. Pensando aí, de acordo com a Laker Nation, o que ainda pode ser feito, o que foi bom de ter sido feito, e o Lakers já cometeu algum erro nessa off-season? Acho que o bom de ser feito, não tem como não falar do contrato do Austin Reeves. Acho que o Lakers soube ter paciência. Desde o começo falou que iria cobrir qualquer oferta até o máximo. E eu não sei se isso, de fato, afastou os times ou mesmo fez reverem ver que ele não valeria os 2 últimos anos de contrato, né, a quase 40 milhões. Seria salgado se ele assinasse, né, com o Rockets ou o Spurs. Então o Lakers conseguiu ele por um valor baixo, né, na linha da mid-level. Acho que é um baita de um contrato para um jogador que acabou de fazer 25 anos e se mostrou que contribui muito em playoffs, né? Então acho que o Lakers aprendeu com o erro que fez com o Caruso. Trouxe o Gabe Vincent por um valor adequado. Acho que assim, por enquanto as movimentações são bem positivas. Acho que falta ainda um pivô. A reserva, eu não consigo acreditar que o Lakers vai só com Jackson Hayes de reserva. Eu acho que assim, um jogador que foi draftado com a 10ª escolha em 2019, muito potencial, mas nunca mostrou. Piorou ano após ano. Depois eu assisto bastante o Pelicans até. Piorou bastante nesses 4 anos lá, depois de uma boa temporada de calouro. Tanto que temporada passada, ele perdeu a posição pro Juan Hernan Gomes, e esse ano o Pelicans preferiu assinar com Cody Zeller e deixar ele sair por nada, né? Então, assim, acho que é sempre um sinal de que alguma coisa não cheira bem. E trouxe além dele, trouxe o Cam Reddish, que é a aposta anual. Acho que todo ano tem que ter um jogador na cota do Lakers de jogador draftado que não teve chance e se recupera. Deu certo com o Rui Hashimura nessa temporada, não tão certo quanto com o Troy Brown e o Lonnie Walker, mas vai lá o Lakers tentar de novo com o Hayes e o Reddish, né? Mas eles comentou, sou um torcedor não praticante, então eu vi a Vicky e a Drica se lamentando, né, Agatha? A gente não pode fazer o mesmo com o nosso OKC, né? Só alegria nesse time. Eu acho que, para mim, vai ser o melhor time para assistir nessa próxima temporada. O League Pass vai ser jogo do OKC todo jogo, porque acho que tem tudo. Eu tô com muita expectativa com esse time nessa temporada. Eu também acho, tá? Que vai ser o time mais legal de assistir. Teremos o Rook of the Year, um time maravilhoso, muito evoluído. Teremos Micic, finalmente Vasilij Micic chegou no Oklahoma City Thunder, deve comandar essa segunda unidade, né? Pra quem não conhece, põe um compilado de vídeos. Sérvio, inclusive, né? Parceiro do Jokic na seleção e MVP da Europa já por mais de uma vez. Então, o Thunder tá trazendo pra esse elenco um reforço maravilhoso. Eu acho que mais do que um reforço, um mentor para os jogadores que devem ficar no futuro, né? Especialmente pro Giddey comandando essa primeira rotação. O Micic vai fazer muita diferença para o futuro do Thunder. E a gente ainda vai falar do Thunder nessa off-season, ainda vamos discutir bastante, mas queria agradecer vocês dois por terem agraciado o podcast, feito parte dessa conversa. É um tema, eu não diria sensível, mas complicado, né? Como vocês mencionaram aí, mais de 600 páginas de documento. Às vezes o pessoal fica em dúvida do que mudou, o que continua. A gente ainda deve fazer um vídeo aí pro Instagram com um resumão de tudo isso, ou algo pro TikTok também. E é isso, agradecer vocês. Voltem sempre, inclusive, viu? Mesma forma, obrigado mais uma vez pelo convite, meninas. E precisando, com o pessoal do ouvinte quiser falar, estamos sempre lá no Twitter para conversar. Lá vai a DM do André lotar de dúvidas a partir de agora. Obrigada, Vicky. Obrigada, André, por estarem aqui. Porque a galera já enjoou um pouco da nossa voz, né, Agatha? Então é bom dar uma variada. E vocês manjam tudo. Eu e a Agatha estávamos aqui, tal qual o meme da Nazaré, enquanto vocês falavam em porcentagem para cá, porcentagem para lá, mas
esclareceu muita coisa, então obrigada, tenho certeza que a galera já vai entrar aí nesse resto de free agency um pouquinho mais ciente do que dá e do que não dá pro seu time fazer, né? Porque fica muito aquela coisa de, por que não faz isso, por que não faz aquilo? Bom, às vezes não dá, né? Então, muito obrigada, viu? Até semana que vem. Um beijo.